A gente vê uma cadeira e mentaliza que ela existe de fato como uma cadeira, como uma entidade fixa, mas na verdade ela não é. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Sandro Vasconcelos, ex-monge budista e filósofo. Hoje vamos falar do Sutra do Coração, beleza? O Sutra do Coração, da perfeição, da sabedoria. A palavra coração aparece no título deste sutra, trazendo a ideia de que esse sutra é um resumo, um core de muitos outros textos do cânone budista, conhecido como Prajnaparamita. Em japonês, o texto é chamado de Hanya Shingyo. É um texto conciso, um dos menores sutras do budismo. Tem apenas 262 caracteres nesse Hanya Shingyo japonês e vai sintetizar a ideia da vacuidade. Então o título, como eu falei, a palavra coração aponta para o núcleo absoluto e inabalável da sabedoria. A ideia do sutra, a essência do sutra é dizer que não há essência, tá? Então a essência do ensinamento pode parecer um conceito filosófico complicado e nihilista para muitas pessoas, porque elas não entendem o que é esse vazio, o que é vacuidade, insubstancialidade, interdependência, tá? Esses conceitos todos são sinônimos, beleza? Seria insubstancialidade, vacuidade, interdependência e vazio, tá? Esses 4 conceitos você pode considerar eles como a mesma coisa, como sinônimos. Tá? Então pode parecer um conceito complicado, mas vamos tentar sintetizar. Não tem nada de niilismo, aniquilismo, coisa assim, tá? A ideia de dizer que a vida não é nada, o vazio, o nada budista não tem esse significado. Então, já para deixar claro desde o começo, pelo contrário, a ideia do vazio é trazer um sentido para essa vida, para que não seja mero aniquilismo, tá? Pelo contrário, a ideia do vazio vai fazer com que essa vida ganhe cor, ganhe significado. Vocês já vão entender isso na sequência. Para Avalokiteshvara, também conhecido como Kanon no budismo japonês, estava meditando sobre a vacuidade. Então, como que esse Bodhisattva conseguiu se libertar do ciclo de ilusões e aflições, que é o samsara. No budismo, até as deidades, os deuses, devas, todos sofrem, todos precisam do caminho budista para se libertar do sofrimento. Então, é interessante que o budismo coloca todo mundo no mesmo balaio, digamos assim. Então ele alcançou, Avalokiteshvara, a libertação ao perceber profundamente que os 5 agregados da nossa existência são insubstanciais. Então ele estava meditando sobre os 5 agregados, que é forma, sensações, percepções, vontade e consciência, que são, dentro do budismo mais tradicional, são considerados como dharmas essenciais, como se fossem átomos da nossa existência, com a ideia de átomo antiga. Mas daí no budismo Mahayana a ideia de dizer que até mesmo esses mais basilares, esses conceitos mais basilares também são vazios. E todos os dharmas, fenômenos são vazios. Então até mesmo os nossos 5 agregados, nossas sensações, consciência, forma, nossa forma física, a vontade, certo? Tudo isso é insubstancial, tá? Ou seja, não existe um eu permanente, nós somos resultados desses agregados vazios que nos constituem. Esses agregados, eles surgem através de causas e condições pregressas. A gente pode fazer uma regressão lá de infinitum, e todas essas causas, condições que foram acontecendo do infinito até o momento presente, culminaram neste momento presente aqui comigo, com você, com essa configuração de realidade, que também já está se transformando em outra coisa, num constante devir. Então o budismo fala dessa ideia de vazio, também nos dá essa percepção do constante devir, que as coisas estão em constante transformação. Tá? Então a vacuidade ela não é um vazio nihilista, mas é uma libertação. Então nós, no cristianismo, por exemplo, você tem a ideia de que existe uma alma, que nós temos uma alma, que isso é uma substância, um eu permanente e tal, que no budismo esquece tudo isso, nós somos vazios, nós somos consequências de karmas incalculáveis pregressos, como eu disse, o encontro dos nossos pais, a nossa educação que nós tivemos, os traumas, medos, nossos ancestrais que nos passaram características físicas, emocionais, psicológicas, uma espécie de atavismo, tudo isso, dos ancestrais, desde a época da evolução, quando éramos primatas, etc. Tudo isso culminou. Se fosse 1 milímetro diferente no passado, o momento presente seria outro, completamente outro, como um efeito borboleta. Então tudo está nesse constante fluxo. Essa é a ideia do vazio budista, é isso que eu queria que vocês entendessem aqui nesse vídeo.
que é isso que vai fazer com que você compreenda a realidade como ela é, sem entidades fixas, tá? Substanciais. Vamos dar um exemplo aqui mais fácil de compreender. Imagina uma cadeira. A gente vê uma cadeira e mentaliza que ela existe de fato como uma cadeira, como uma entidade fixa, mas na verdade ela não é. Ela é a constituição de uma árvore que foi derrubada para se construir aquela madeira, ela é a constituição de ferramentas que foram utilizadas para unir os pedaços e transformá-lo em um objeto que nos seja útil para descansar, assentar, né, no caso. Ela é também o resultado da habilidade da pessoa que constituiu, que montou essa cadeira, a pessoa que, né, martelou, cortou ali os pedaços e construiu. Tem conhecimentos também de ergonomia envolvidos, etc., conceitos até que não são materiais, né, imateriais no caso, e tudo isso montou aquela cadeira. Então, quando a nossa mente vê a cadeira, nós pensamos que ela existe, de fato, mas ela foi resultado de muitas causas e efeitos pregressos que culminaram na sua existência naquele momento, e também a partir daquele momento ela já está em transformação com outras causas e efeitos que vão transformar ela em outra coisa. Então é só um congelamento de um microsegundo que nós pegamos na mente e constituímos aquilo como um conceito. Há uma cadeira, mas na verdade ali, a partir do momento que ela foi construída, ela já começa a se deteriorar, a umidade vai fazendo com que a madeira vá se enfraquecendo, pode entrar cupim, comer, ela pode cair no chão, quebrar, ser inutilizada, ser jogada ao fogo, se transformar em energia de calor. Então acontece, tudo está num devir, numa constante transformação, é como dizia Heráclito. Então eu gostaria que ficasse bem claro, né, o significado da vacuidade. A forma não difere do vazio e o vazio não difere da forma. O Sutra do Coração. Então isso significa que há um constante fluxo incessante, como dizia Heráclito de Éfeso. Nenhum fenômeno possui existência isolada. Tudo é um constante encontro de causas e condições. Então, como Heráclito dizia, que uma mesma pessoa não poderia passar no mesmo rio duas vezes. Eu sempre dou esse exemplo, até tá ficando clichê, né? Uma pessoa não pode passar no mesmo rio duas vezes, por quê? Porque quando ela for passar amanhã no rio de novo, ela já não é mais a mesma, ela já teve outras experiências, teve renovação celular, as células estão se renovando, envelheceu, etc. Não é o mesmo Sandro, então não é mais a mesma pessoa, daquele instante de ontem que foi fotografado, já mudou, já houve uma transformação, e nem o rio é o mesmo, porque ele muda de rumo, outras moléculas de água estão ali, outros seres sencientes vão estar ali, peixes nadando, etc. Tá? Então há um constante devir. Esse é o significado do vazio. E por que isso traz vida à nossa vida, né? Traz significado à nossa vida? Porque quando nós enxergamos isso, nós percebemos que nós somos interrelacionados um com os outros. Então o que eu faço afeta e transforma o outro, o que o outro faz afeta e me transforma. Então nós estamos todos unidos numa rede causal. E isso, o que isso nos faz? Isso nos faz não enxergarmos mais de modo egoísta, como uma pessoa separada dos demais, ou seja, nós podemos nos alegrar nas vitórias dos outros, né? Isso tira o nosso egoísmo, a nossa raiva em relação a alguém que nos fere, porque nós sabemos que aquilo tudo é uma relação causal, aquela pessoa está agindo assim por uma série de causas que levaram àquela manifestação. Nos faz então gerar uma empatia, uma compaixão, não nos enxergar mais como o centro do universo, nos enxergar como parte de um todo, com responsabilidade em relação ao todo, em relação aos animais, os seres que nos cercam, etc. Então toda a ética budista nasce, na verdade, dessa ideia de interdependência, de causalidade, né, porque ela vai nos mostrar que a ética e a responsabilidade sobre nossas ações, sobre nós mesmos, é muito importante para que a gente haja no mundo de forma coerente, né? E se todos tiverem essa consciência, digamos assim, que nós teríamos um mundo com muito menos sofrimento, tá? Daí que parte toda a ética budista. Eu gostaria que isso ficasse bem claro, não é exatamente ao contrário do que o budismo é acusado, né, de um niilismo e aniquilismo e tal, com uma coisa sem sentido. Não, a ideia do vazio, pelo contrário, ela é vazia, mas ela traz um sentido à nossa existência. Então a mente que fragmenta, né, ela funciona assim, resumindo: sobrevivência, nós criamos rótulos e divisões
por uma necessidade básica de sobrevivência. Então é normal que a gente pegue a cadeira e fale, é uma cadeira, e a gente precisa falar isso, né? A gente não vai sair por aí dizendo, a cadeira não existe, que todo mundo vai achar que a gente é louco, mas a gente precisa entender que está no constante devir e para sobrevivência a gente precisa dessa linguagem, a linguagem convencional, ela não é errada também, porque ela é prática, né, pragmática, você vai poder trabalhar, ter suas relações, viver com seus familiares, com seu cônjuge, usando a linguagem convencional, tá? Então não é uma ideia de vamos sair dizendo aí que tudo não existe, mas é a ideia de compreender o que está por trás dessa verdade convencional. Então nós criamos rótulos, a interpretação, nossa mente tenta interpretar a realidade fenomênica contínua, fragmentando, né, fragmenta a cadeira. E isso, se a gente não conhecer a verdade tal como ela é, não perceber que as coisas são vazias, vai nos deixar iludidos, vai nos criar a ilusão que essas construções mentais, por exemplo, a cadeira realmente existe, as pessoas realmente são separadas do todo, etc. Então é preciso a linguagem convencional para que a gente possa viver, mas é preciso ainda mais que a gente compreenda de que por trás dessa realidade convencional existe uma realidade última, digamos assim, ôntica, a talidade, tá? Que vai dizer né, que as coisas estão em fluxo, etc. E a gente percebendo a realidade assim, nós vamos ali poder separar o que é o convencional e o que é o verdadeiro, e isso vai, né, quando formos meditar, refletir sobre os sutras, textos budistas, nos fazer, como eu disse, construirmos as virtudes dentro de nós, a empatia, a atenção, sabedoria, controle de si, porque nós vamos compreender que nós somos imersos nessa vacuidade, nessa teia causal. O Sutra fala que até mesmo os 12 elos da originação dependente, Pratitya Samuptada, até mesmo esses 12 elos são vazios. Então a ignorância, que é a raiz de todos os males, formações volitivas, que são, né, o que é o samskara, que é como que se dá nosso modo de reagir a certas causas e condições, como nós reagimos, né, a nossa personalidade, o nosso jeitão, o nosso modo de ser, a consciência, né, que a nossa mente, o que a gente guarda aqui dentro da nossa mente, o nome e a forma, as 6 bases do sentido, o contato, a sensação, o desejo, o apego, até mesmo o apego, o agarramento intenso aos objetos dos desejos, o vir a ser, o nascimento e a velhice, a morte, até isso é colocado como vazio dentro desse sutra. Então não há nenhum mais átomo essencial, como diziam algumas escolas budistas mais antigas, o Mahayana, né, principalmente das escolas de Nagarjuna, influenciadas por Nagarjuna, vão partir da ideia de que todos, até mesmo esses conceitos mais básicos, todos eles são vazios de existência própria, né? São apenas estados transitórios e, né, que vêm nesse devir que culmina no momento presente, tá? Então o Sutra usa até mesmo essa linguagem radical, né, para apontar a realidade última, afirmando que até mesmo os 12 elos da originação dependente são vazios. Essa desconstrução rompe com nossas distorções cognitivas, forçando a mente a abandonar apegos conceituais para enxergar a verdade nua e crua. Então a ordem do universo acontece dessa forma dentro, né, da perspectiva budista. Você não precisa acreditar nisso ou não. É uma forma de enxergar a realidade que para mim faz muito sentido e explica muita coisa, então até que me seja apresentado uma forma mais coerente de enxergar a realidade, para mim essa ideia de vazio, insubstancialidade, interdependência é a melhor forma de compreender, né? Até inclusive é apoiada pela ciência, né? Ciência moderna, que na época não se tinha e hoje, né, a ciência moderna corrobora com essa ideia de causas e condições pregressas ad infinito que culminaram neste momento, através de leis naturais, nesse momento presente. Então não há um Deus que criou nem nada, tá? Então tudo vem dessa enxurrada de causas e condições que são inimagináveis acontecendo a todo momento. Então existe uma causa e efeito. Então apesar de tudo ser vazio, o universo não é caótico. As rigorosas leis de causa e efeito organizam a matéria e permitem o desabrochar da vida. Então apesar de acontecer esse efeito, essa enxurrada de causas e efeitos pipocando a todo momento, que nossa mente não consegue abarcar, né, a profundidade disso, não é algo caótico. Então existe algumas leis ali que seria, dentro do budismo, considerado como a sabedoria do vazio. Tá? Não é um Deus que está construindo por um propósito específico, mas é como a vida está acontecendo de acordo com causas e condições propícias. Há causas, por exemplo, a Terra está num local distante do Sol
e numa órbita tal, e possui atmosfera, possui outros fatores, tais que todos eles culminaram em causas e condições propícias para a vida. Se houver outro ponto do universo que aconteça essas mesmas causas e condições propícias, a vida também vai acontecer, porque existem leis imanentes à natureza, que não são substâncias, mas que são leis do vazio, do próprio vazio. Tanto é que você, por exemplo, pega um átomo, dentro do átomo tem elétron e próton, daí você divide o elétron e próton, dentro dele tem quarks, tem outros elementos. Se a gente pegar esse elemento e dividir, tem outros. Então, você percebe que quanto mais a gente se afunda no conhecimento, tentando descobrir, mais caixinhas a gente vai abrindo, como se fosse realmente algo vazio ad infinitum ali para dentro do objeto sob estudo. É como se realmente fosse uma sabedoria do vazio que acontece, com causas e efeitos, mas que existem leis naturais que fazem as coisas acontecerem, que não foram criadas por ninguém, que eu não sei como que elas existem, mas quando a gente vê a realidade, as leis físicas acontecendo, nós entendemos que existem leis bem determinadas de causas e efeitos para que aconteça um resultado. Por exemplo, a gente coloca álcool, carvão e joga um palito de fósforo. Nós podemos até imaginar as causas e condições ali. As condições seriam o carvão e o álcool. O álcool também entrando em combustão seria o efeito acontecendo. Tá? Então nós sabemos que sempre quando tiverem essas condições vai acontecer o fogo, vai acender o fogo. Da mesma forma o universo trabalha com causas e condições que culminam por uma lei da própria natureza, essa sabedoria que eu coloco, que é a sabedoria do vazio, culmina num efeito. Mas como estão acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, existem muitos efeitos que fogem, talvez a maioria deles, provavelmente, fogem à nossa compreensão, nós não conseguimos explicá-los tão facilmente como nós explicamos o fogo acendendo, como no meu exemplo. Mas todas elas têm um porquê, entendeu? E não tem uma finalidade de um Deus, de salvar uma raça, uma espécie humana ou coisa assim, ou criar algo para beneficiar uma espécie. Não, todas as criaturas que estão aqui, nenhuma delas é privilegiada, nenhum ser senciente as coisas são feitas para ele. Nós estamos aqui buscando a sobrevivência, buscando o melhor meio de vida, o bem-estar. O conatus, que dizia Spinoza, todos os seres querem manifestar este conatus. Então é assim que a vida funciona dentro da perspectiva budista. Então, como nos libertar do sofrimento, dessa ilusão de um eu permanente? A ilusão de um eu permanente é uma ignorância que nós cultivamos, uma forma de ver a realidade distorcida, e essa realidade distorcida nos traz o sofrimento de querer as coisas para si, sempre felicidade para si, nos acharmos o centro do universo, manifestarmos inveja quando vemos o outro prosperando, tendo boa vida. A ideia de estarmos separados desse todo nos traz esse sofrimento. Então, quando nós internalizamos a ideia da vacuidade, da percepção da vacuidade, esse é um grande passo para a libertação do sofrimento. Então, ao soltar as pesadas amarras das ilusões cognitivas, o sofrimento humano naturalmente se dissipa. Então, no final do sutra, desse sutra que a gente está falando, o Sutra do Coração, é colocado um mantra que a gente pode recitar diante do altar, ou longe dele, no nosso dia a dia, que sintetiza toda essa ideia do vazio, que é aquele Gati, Parasangati, Bodhisvaha. Então você pode, mentalmente, ou falando baixinho mesmo, no seu dia a dia, talvez em um momento que você esteja em dificuldade, ou esteja sofrendo, com essas noções distorcidas da realidade, de um eu permanente na sua mente, quando você estiver confuso, eu também passo por isso, eu não sou nenhum ser que atingiu o estado de Buda, longe disso. Então a gente pode, nesses momentos de sofrimento, falar esse mantra, recitar esse mantra. Gati, Parasangati, Bodhisvaha, e fazer com que esse mantra já internalize a ideia do vazio, da interdependência, que já traga para sua mente e para o seu coração. Então a recitação atenta desse mantra funciona como um veículo prático para essa travessia dolorosa que nós muitas vezes vivenciamos no nosso dia a dia. Tá? Então esse estudo cuidadoso desperta a sabedoria luminosa que já repousa de forma latente dentro de nós. Então, no fundo, o budismo diz que nós já conhecemos essa realidade. Nós sabemos que a realidade é assim, mas como se o núcleo da verdade tivesse obscurecido por camadas de ignorância.
Então a ideia do caminho budista é ir tirando essas camadas da ignorância até atingirmos o núcleo que nos leva à libertação. Então tá aí o mantra para vocês aí, Gati Gati Paragati Parasangati Bodhisvaha. Que em português a tradução seria algo como ido além, ido todos juntos completamente além, ó o despertar, salve todos vós. A ideia de ir além dessa ideia convencional de realidade e começarmos a enxergar a realidade como ela é. Pretende usar esse mantra no seu dia a dia? Comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo. Comenta aí vídeos que vocês gostariam de ver do canal. Fiquem à vontade para usar o espaço. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito. Muito obrigado pela presença e nós nos vemos num próximo vídeo.